Bem-vindos ao canal Pergaminhos Antigos. O Egito tinha um deus para cada coisa, um deus para o rio, um deus para o sol, um deus para a colheita e um deus vivo sentado no trono. Em poucas semanas, um por um, todos eles caíram. E quase ninguém percebe que essa era exatamente a intenção. Todo mundo conhece as 10 pragas como uma sequência de desastres: sangue, rãs, trevas, morte. Mas a história que repetem esquece a pergunta mais estranha de todas. Por que 10? Uma só bastaria para um Deus que tudo pode, porque cada praga tinha um alvo, não um castigo genérico, um endereço. E o texto antigo diz isso com todas as letras: contra todos os deuses do Egito eu executarei juízo. Hoje você vai ver as 10 pragas como elas foram escritas. Não uma tempestade, mas uma guerra, Deus contra Deus, até o último trono. Pergaminhos antigos. Para entender as pragas, é preciso entender o lugar. E o Egito não era um país com uma religião. Era uma teocracia inteira. Cada rio, cada sol, cada colheita, cada tempestade tinha um dono divino, um nome, um templo, um sacerdote. E acima de todos eles, sentado no trono, um homem que se dizia Deus vivo, o Faraó, o filho do sol na terra. Contra esse muro de deuses, chega um homem só. Sem exército, sem templo, sem coroa, o nome dele era Moisés, e ele tem uma história própria que começa muito antes desta. Aqui, ele só entra com uma exigência que soava impossível dentro daquele mundo: deixa o meu povo ir. Porque nesta cena o protagonista não é o homem, é o confronto. E o Faraó responde como um Deus responde a um mortal. Ele não pergunta o que aquele Deus quer. Ele pergunta quem ele pensa que é. Quem é esse Deus para que eu ouça a voz dele? E com essa frase, a guerra começa. Não com espadas, com o próprio Egito virando arma contra si mesmo, peça por peça. E aqui está a chave de tudo o que vem depois. Cada uma das 10 pragas tem um endereço certo. Nenhuma foi um desastre solto. Cada praga foi a queda de um deus, derrubado na ordem, e a fila de deuses terminava no trono. E ela começa pela fonte de tudo, pelo rio que para o Egito não era só um rio, era um deus. A primeira praga foi o Nilo virando sangue, e é preciso entender o que isso significava ali. O Nilo era a vida do Egito inteiro. Toda a água, toda a comida, toda a colheita saía dele. Por isso, ele era adorado como um deus, tratado como sagrado, celebrado em festa. E o primeiro golpe da guerra foi exatamente ali. O rio que dava a vida apodrecendo na fonte, diante dos olhos de todos. O deus mais importante do Egito, o da água, foi o primeiro a cair. Depois vieram as rãs, os mosquitos, as moscas. E cada uma dessas pragas atingia algo que os egípcios ligavam a uma divindade: a fertilidade, a terra, os campos. As rãs, ligadas à deusa que representava a vida que nasce, deixaram de ser símbolo de bênção e viraram infestação. Subiram nas casas, nas camas, no palácio do próprio Faraó. O que era sinal dos deuses agora cobria o chão do Egito como nojo. Em seguida, a peste no gado e depois as chagas na pele. E aqui é preciso entender uma coisa estranha para nós. O Egito adorava os próprios animais. Havia touros sagrados, vacas sagradas, bichos que não eram criados para comer, mas venerados, tratados como imagens vivas dos deuses, alimentados como reis dentro dos templos. E foram justamente esses que adoeceram e caíram nos campos. As imagens vivas dos deuses mortas no chão. E então a chaga subiu para a pele dos homens.
Até os sacerdotes, os que serviam a esses deuses todos os dias, não conseguiam mais ficar de pé diante do faraó. Os guardiões do sagrado, feridos pelo próprio sagrado que juravam controlar. E então o golpe subiu para o céu, o lugar que os egípcios mais achavam que dominavam. Primeiro o granizo, fogo e gelo caindo juntos sobre uma terra que quase nunca via chuva. Depois, os gafanhotos, uma nuvem tão densa que escureceu o dia e comeu o que restava, até a raiz. A colheita, que também tinha o seu Deus, foi varrida do mapa. Onde havia campo verde, sobrou terra nua, e a essa altura quase todos já tinham caído. A água, a terra, o gado, o céu, a colheita. Mas ainda restava um, o maior de todos, o Deus acima de todos os deuses do Egito. Aquele que os egípcios chamavam de pai do próprio faraó. A nona praga foram as trevas. Não uma noite, 3 dias de escuridão total, tão densa, diz o texto, que dava para senti-la, para apalpar. E esse era o alvo mais cirúrgico de toda a guerra, porque o sol, para o Egito, era o Deus supremo, aquele de quem o próprio faraó se dizia filho. Apagar o sol por 3 dias era apagar o maior Deus do Egito na frente do reino inteiro. O pai do faraó, cego, sem poder acender de volta a própria luz. E aqui, a conta que ninguém faz fica clara. Nenhuma daquelas pragas foi aleatória. Rio, terra, gado, céu, sol. Um por um, os deuses do Egito foram sendo desligados, na ordem, do menor ao maior. Cada praga não foi um desastre. Foi a queda de um deus. E o faraó assistiu a cada um deles cair sem conseguir salvar nenhum. Porque a fila dos deuses estava chegando ao fim. E ela terminava no trono. Porque quando as trevas passaram, sobrava um só Deus de pé no Egito. E ele não estava num templo, estava no trono. Era o próprio faraó, o Deus vivo, o filho do sol, que agora governava um reino sem sol. Todos os outros deuses que ele jurava comandar tinham tombado. Só faltava ele, o último ídolo em pé. E a 10ª praga foi endereçada direta a esse último trono. E aqui está o detalhe que muda tudo. A 10ª praga não foi a mais dura por acaso. Ela foi a única que mirou o próprio Deus vivo. Porque o primogênito do faraó não era só um filho. Ele era o próximo Deus na fila. O herdeiro do trono divino, o próximo filho do sol. Aquele que um dia seria adorado como o pai. A guerra tinha derrubado os deuses do Egito um a um. Agora ela batia na porta do último, no coração do palácio. E esse é o abismo que quase ninguém soma. Durante 9 pragas, o Egito viu os seus deuses caírem, um por um, sem que o faraó pudesse impedir. A 10ª provou a coisa mais terrível de todas. O último Deus, o faraó, o Deus vivo, não conseguia nem proteger o próprio filho. Aquilo que qualquer Deus deveria poder evitar, ele assistiu, impotente, dentro da própria casa. O Deus vivo, sem poder nenhum sobre a própria linhagem. E naquela noite, uma única coisa separou uma casa da outra. Não foi o poder, não foi o trono, não foi o sangue divino do faraó, que não protegeu ninguém. Foi um sinal simples, marcado no batente de uma porta. Quem tinha o sinal, a sombra passava por cima. Quem não tinha, a sombra entrava. O texto não se demora no que aconteceu lá dentro. Ele conta tudo com reverência, quase em silêncio, como quem baixa a voz. Uma sombra descendo sobre o Egito de casa em casa, o batente marcado e a rua vazia. E no fim, um som só, subindo de todo canto ao mesmo tempo. O mais alto que aquele reino já tinha ouvido.
o choro de um povo inteiro na mesma noite. E o Egito atravessou o resto daquela escuridão calado, esperando um amanhecer que ia chegar diferente de todos os outros. E o Egito acordou com o Deus vivo de joelhos. O mesmo faraó que perguntara quem é esse Deus para que eu o ouça, agora mandava o povo embora no meio da noite, implorando que fossem. O último ídolo tinha caído, e caiu por dentro da própria casa, no próprio trono. Cada praga foi a queda de um deus, na ordem, e a fila terminava exatamente ali, no homem que se dizia o maior Deus de todos. Do rio ao trono, a guerra tinha percorrido o Egito inteiro. Começou na água que virou sangue e terminou no salão mais alto do reino. E quando a poeira baixou, não havia sobrado um único Deus em pé, só o povo saindo e um império que descobria, tarde demais, do que os seus deuses eram feitos. E aqui está a chave. As 10 pragas nunca foram sobre água, insetos ou tempestade. Foram sobre poder, um império inteiro que confundia a força da natureza com divindade, que olhava para o rio, para o sol, para a colheita e via deuses. E uma a uma, cada uma dessas forças foi mostrada como o que sempre foi. Parte da criação, nunca a dona dela. Até o homem no trono, que se dizia Deus, acabou revelado como apenas um homem. E talvez a parte mais perturbadora dessa história não sejam as pragas, seja o espelho. Porque todo império, até hoje, elege alguma força e a chama de intocável. Algo que ninguém pode questionar, algo tratado como acima de tudo. O Egito chamava essas coisas de deuses. E precisou de 10 quedas, uma atrás da outra, para lembrar que nenhuma delas jamais foi. O Egito não foi o único império que se achou dono do mundo e chamou o próprio poder de divino. A Babilônia e a Torre de Babel, que quiseram concentrar o destino humano num só trono, já estão aqui no canal. E o número que escondeu um homem que se fez adorar como um deus está na besta, e o 666. Inscreve-se nos pergaminhos antigos, porque a próxima já começou. Pergaminhos antigos, sem dogma, sem julgamento, só o que os textos antigos ousaram contar.